o peso da prova e a luz que veio do silêncio. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos sentou-se no banco de trás do templo, as mãos trêmulas segurando o envelope rasgado que tinha acabado de receber. Dentro, não havia um bilhete de desculpas ou uma promessa vaga, apenas o valor exato do aluguel atrasado em notas usadas, como se alguém tivesse juntado moeda por moeda para socorrê-lo. Ele não chorou, não gritou, apenas fechou os olhos e sussurrou: "Obrigado, Senhor." Não era alívio apenas pelo dinheiro, mas pela certeza de que Deus o via. Porque até aquele momento ele tinha se sentido invisível. 3 meses antes, tudo desabara. A empresa onde trabalhava como mecânico havia fechado as portas sem aviso. Os bicos que arranjava não davam nem para a comida do dia. Sua esposa, Marta, uma costureira de mãos calejadas, passava noites remendando roupas de vizinhos por trocados, enquanto as filhas, Larissa, 12 anos, e Bianca, 8, aprendiam cedo que era comer arroz com farinha para engrossar a comida. Mas o pior não era a fome, era a vergonha. Carlos evitava olhar nos olhos dos irmãos na igreja. Como eu vou ofertar se não tenho nem para passar o pão, pensava. Até que num domingo o cooperador João, um homem de poucas palavras, mas de olhares que pareciam enxergar a alma, aproximou-se dele após o culto e disse baixinho: "Irmão Carlos, o Senhor conhece a sua luta. Mas lembre-se, a oferta não é pelo que você tem, é pelo que você é." Carlos não respondeu. Só assentiu envergonhado. Mas naquela noite, enquanto Marta dormia exausta, ele abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou as últimas moedas que tinham guardado para o gás. No culto seguinte, quando o cesto passou, ele as colocou dentro, tremendo. Não era muito. Não era nada. Mas era tudo o que tinha. A noite em que Deus falou sem palavras. Naquela mesma semana, o pastor anunciou que haveria um jejum de 3 dias pela igreja. Para que o Senhor abrisse portas onde só havia paredes, disse. Carlos e Marta jejuaram com água e pão, não por heroísmo, mas porque não tinham mais nada. No segundo dia, enquanto Carlos orava no quarto, Bianca entrou e puxou sua camisa. "Pai, por que a gente não come direito?" Ele a puxou para o colo, sentindo o cheiro de sabonete barato no cabelo dela. "Filhinha, às vezes a gente passa por coisas difíceis para aprender a confiar mais em Deus. Como quando você tá com medo do escuro e segura minha mão. Mas e se Deus não ouvir?" Carlos não soube responder. Só a abraçou mais forte. Naquela noite, ele sonhou com uma porta de madeira velha, toda rangendo. No sonho, ele empurrava e empurrava e a porta não abria. Até que de repente uma mão invisível a empurrou por dentro. Ele acordou suando, o coração batendo forte. "Será que é de Deus?" pensou. Mas não contou a ninguém. A CCB não é de sonhos e visões, é de fé que anda, mesmo quando não se vê o caminho. O envelope e o homem que não falou seu nome. Na terça-feira seguinte, Carlos chegou cedo ao templo para ajudar na limpeza, algo que fazia desde que ficou desempregado, não por obrigação, mas por gratidão. Enquanto varria o pátio, um irmão que nunca tinha visto antes, um senhor de terno simples e olhos claros, aproximou-se e estendeu um envelope. "Isto é para você. Não precisa agradecer." "Mas irmão, eu não. Deus sabe de tudo." Foi tudo que ele disse antes de virar as costas e ir embora. Carlos abriu o envelope ali mesmo. O valor exato do aluguel. Não um centavo a mais, não um a menos. E então ele entendeu. Deus não só provê, como prova de um jeito que a gente não pode duvidar. Não era um milagre barulhento. Era um milagre silencioso, daqueles que só quem está de joelhos entende. Quando chegou em casa, Marta estava costurando a máquina, as costas doloridas de tanto trabalhar. Ele colocou o dinheiro na mesa. Ela olhou, depois olhou para ele, e as lágrimas caíram sem som. Não foi preciso falar. Eles se abraçaram e Carlos sentiu, pela primeira vez em meses, o peso sair dos ombros. Deus não nos abandonou foi tudo que Marta conseguiu dizer. A batalha que veio depois da vitória. Mas a prova não tinha acabado. Na semana seguinte, Larissa começou a passar mal. Primeiro, dores de cabeça. Depois, tonturas. O médico do posto suspeitou de algo mais sério e pediu exames. O diagnóstico veio como um soco, um tumor cerebral. Pequeno, mas que precisava de cirurgia. "Como o senhor?" Carlos orou ajoelhado no quarto das meninas. "A gente acabou de sair de uma prova, e agora isso." Mas dessa vez ele não desanimou, porque já tinha visto Deus agir uma vez. E se ele fez antes, podia fazer de novo. A igreja se mobilizou. Irmãos jejuaram. Cooperadores oraram. O pastor leu Salmo 18h17 no culto. "Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e dos que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu." Carlos segurou aquela palavra como um escudo. A cirurgia foi marcada.
E então, algo inesperado aconteceu. O médico que não era crente, mas Deus usou. O neurocirurgião designado para operar Larissa era um homem cético, conhecido por seu sarcasmo com coisas de religião. Mas quando viu os exames da menina, franziu a testa. Este tumor é estranho. Ele encolheu. Como assim, doutor? Marta perguntou, segurando a mão de Carlos. Não sei explicar, mas nos últimos exames ele diminuiu 30%. Isso não é comum sem tratamento. Carlos e Marta trocaram um olhar. Eles sabiam. Aqueles jejuns, aquelas orações, aquelas noites em que a igreja inteira clamou pelo nome de Larissa, Deus tinha ouvido. A cirurgia foi um sucesso. O tumor, que já estava menor, foi completamente removido. E o médico, ao dar alta para Larissa, olhou para Carlos e disse, seco: se isso foi obra de Deus, então ele é mais poderoso do que eu pensava. Carlos não discutiu. Só sorriu e respondeu: ele é, doutor. Ele é. O jovem que quase se perdia, e a lição que Carlos aprendeu. Mas a história não termina aqui. Porque Deus não nos livra das provas só para nos abençoar. Ele nos livra para que sejamos bênção. 2 meses depois, Carlos estava de volta ao trabalho, a mesma oficina que havia fechado reabriu com um novo dono, e ele foi o primeiro chamado. Enquanto organizava as ferramentas, um rapaz de uns 20 anos, cabelo desgrenhado e olheiras fundas, entrou na oficina. O senhor tá contratando? Depende. Você tem experiência? Não, mas preciso de um emprego. Qualquer coisa. Havia algo na voz daquele jovem que fez Carlos parar. Ele o olhou nos olhos e viu o mesmo desespero que já tinha sentido. Como você se chama? Rafael. Rafael, senta aqui. Carlos puxou uma cadeira. Antes de falarmos de trabalho, me diz uma coisa. Você acredita em Deus? O rapaz baixou a cabeça. Já acreditei. Mas ele não me ajudou. Carlos então contou sua história. Do desemprego, do envelope, da doença de Larissa. E quando terminou, Rafael estava com os olhos úmidos. Mas por que Deus deixou você passar por tudo isso? Porque às vezes Ele quer nos mostrar que mesmo no escuro, a mão dele está segurando a gente. E agora eu tô aqui para te dizer, você não tá sozinho. Rafael começou a frequentar os cultos. Primeiro, só por curiosidade. Depois, por necessidade. Até que, numa noite de estudo bíblico, ele quebrou. Eu tava usando drogas. Roubei minha própria família. Não mereço perdão. O pastor abriu a Bíblia em Atos 2:38 e leu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele mesmo domingo, Rafael foi batizado nas águas. E quando saiu da piscina batismal, Carlos estava lá com as mãos estendidas, pronto para abraçá-lo como um irmão. A obra que continua. Hoje Carlos é cooperador na CCB. Não é pastor, não é evangelista famoso. É só um homem que aprendeu a confiar. Sua família oferta com alegria, mesmo quando o dinheiro é pouco. Larissa canta no coral infantil, e Bianca sonha em ser missionária. Rafael, o jovem que quase se perdeu, agora visita presidiários, levando a mesma mensagem que salvou sua vida: Deus não desiste de ninguém. E o envelope? Carlos o guarda até hoje, dentro da Bíblia como lembrete. Não do dinheiro, mas da fidelidade de um Deus que age quando a gente menos espera. A mensagem que fica, e o convite que vale para você? Se você está lendo isso e pensa, mas a minha prova é maior, o meu desespero é pior, assista só uma coisa. Deus não mudou. Ele não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Ele não precisa de você perfeito. Ele só precisa de você disposto. Talvez você esteja no fundo do poço, como Carlos esteve. Talvez suas contas estejam atrasadas, seu corpo doente e sua família desanimada. Mas se Deus abriu uma porta para um mecânico desempregado, se Ele sarou uma menina quando os médicos disseram que não tinha jeito, se Ele resgatou um jovem das drogas e o fez um servo, Ele pode fazer por você. Não desista agora. Continue firme nos cultos. Continue ofertando, mesmo que seja pouco. Continue orando, mesmo que pareça que Deus não ouve. Porque Deus trabalha em silêncio. E quando Ele age, ninguém pode negar que foi Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como fogo, e como Deus a transformou em luz. Era uma sexta-feira, dia de pagamento. Carlos acordou às 5 horas como sempre, mas dessa vez o despertador soou como um alarme de incêndio. O cheque não tinha caído na conta. Mais uma vez. O 3º mês seguido. Ele olhou para o teto, os dedos apertando o celular como se pudesse espremer dele uma solução. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade, sussurrou, a voz embargada. Não era uma oração bonita, cheia de palavras decoradas. Era um gemido, como os que Davi lançava nos Salmos quando a alma estava angustiada até a morte.
Larissa entrou no quarto, ainda de pijama, os olhos inchados de chorar. Carlos, o leite acabou. E a Bianca tá com febre de novo. Ele não respondeu. Não havia resposta. Pegou a carteira, contou as moedas soltas, R$ 12,45, e saiu sem dizer nada. O ônibus estava lotado, o calor sufocante. No bolso, o papel do aluguel atrasado com a data de vencimento riscada em vermelho. Mais 3 dias, pensou. Depois a gente vai pra rua. O silêncio de Deus e o grito da fé. Naquela noite no culto, Carlos não conseguiu cantar. As palavras do hino, "Confia, ó meu povo, no Senhor", pareciam uma faca. Como confiar quando tudo desaba? Mas ele ficou. Não levantou a mão na oração, não falou com ninguém. Só ficou ali no fundo, com as mãos no bolso, como se segurar a Bíblia fosse demais para suas forças. Foi quando o irmão Paulo, um dos cooperadores mais antigos, se aproximou. Não com palavras vazias, "Deus vai resolver, irmão", mas com um olhar que dizia, "Eu também já estive aí". Sentou-se ao lado dele e em voz baixa contou como, anos antes, havia perdido o emprego e dormido no banco da igreja por uma semana. Mas Deus não desampara, Carlos. Ele só quer ver se a gente confia mesmo quando não faz sentido. Carlos não chorou. Só assentiu. Mas algo dentro dele se mexeu. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, o prato de ofertas passou. Carlos tinha R$ 20 no bolso, o que restava do troco do ônibus e de um bico que conseguiu na oficina do irmão Mário. Isso é o almoço da semana, pensou. Mas quando a cesta chegou até ele, suas mãos tremiam. Se eu der, como vou comprar remédio para Bianca? A luta era real. Mas então lembrou das palavras do irmão Paulo, "Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração." Com os dedos trêmulos colocou a nota de R$ 20 na cesta. Naquela mesma tarde, enquanto voltava para casa, um carro parou ao seu lado. Era o irmão Jonas, dono de uma pequena marcenaria. "Carlos, ouvi dizer que você entende de motor. Tem uma serra que tá parando toda hora. Se você consertar, pago R$ 150. Carlos quase caiu. Não era um milagre espetacular. Era uma porta se abrindo, bem devagar, bem no tempo de Deus. A doença que veio para ensina. Mas as provas não pararam por aí. 2 semanas depois, Bianca começou a sentir dores fortes na perna. O médico do posto suspeitou de algo grave. "Precisamos fazer uns exames." Carlos e Larissa se olharam, o pânico nos olhos. "De novo, senhor?" Os resultados vieram. Um tumor ósseo. Não era maligno, mas exigia cirurgia. E dinheiro. Muito dinheiro. Carlos se trancou no banheiro e chorou como nunca. Até quando, Deus? Até quando? Mas naquela noite no culto, enquanto o irmão lia Salmos 34:19, "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas", algo mudou. Não foi uma voz do céu. Foi uma certeza quieta, como um fogo que aquece por dentro, "Eu não estou sozinho." A igreja se mobilizou. Irmãs levaram comida. Cooperadores doaram para o tratamento. O irmão Pedro, que era enfermeiro, conseguiu agilizar os exames no hospital público. E quando Bianca entrou na sala de cirurgia, Carlos e Larissa estavam de mãos dadas, orando com outros 5 irmãos no corredor. Não eram palavras eloquentes. Era só, "Senhor, a menina é tua." A cirurgia foi um sucesso. E no domingo seguinte, Bianca, ainda com pontos, subiu no púlpito e disse com voz trêmula, "Obrigada, Jesus." Não havia mais o que dizer. O jovem que Deus não desistiu de buscar. Enquanto isso, Rafael, o filho mais velho, tinha sumido. Não literalmente, ele ainda dormia em casa, mas seu coração estava longe. Começou a faltar aos cultos. Depois, às refeições. Chegava tarde, com cheiro de maconha nas roupas. Carlos já tinha visto aquele caminho antes. O primo que se perdeu nas drogas, a família destruída. "Não vai ser meu filho", jurou. Mas como lutar contra algo que não via? Uma noite, depois de mais uma briga, Rafael saiu batendo a porta. Carlos ficou parado na sala, as mãos tremendo. "Senhor, eu não sei mais o que fazer." Foi então que lembrou do irmão Tiago, um ex-dependente químico que agora trabalhava na obra da igreja. Ligou para ele às 2 horas da manhã. "Irmão, meu filho tá se perdendo. Me ajuda." Tiago não deu sermão. Só disse, "Deixa comigo." E ora, 3 dias depois, Rafael apareceu em casa com os olhos vermelhos, não de droga, mas de choro. "Pai, eu tava no fundo do poço. O irmão Tiago me levou para um acampamento da mocidade. Eles oraram por mim. Eu quero mudar." Carlos o abraçou tão forte que sentiu os ossos do filho. Não houve gritos de vitória. Só um silêncio sagrado, como se Deus estivesse ali na sala dizendo, "Eu te falei que não ia desistir dele." No domingo seguinte, Rafael foi batizado.
E quando saiu da água, Carlos viu algo que não via há anos: esperança nos olhos do filho. O envelope, o sinal que Deus não esquece. Mas a prova maior ainda estava por vir. O aluguel atrasado, as contas se acumulando, o medo de perder a casa. Carlos já tinha vendido a moto, cortado luz e água para o mínimo, mas ainda faltava R$ 800 para quitar tudo. Senhor, se o Senhor não fizer algo, a gente vai pra rua. Era uma oração desesperada, mas sincera. Na quarta-feira, enquanto arrumava a igreja para o culto, encontrou um envelope caído atrás do púlpito. Dentro, um papel dobrado e R$ 800 em notas de R$ 50. Nenhum bilhete. Nenhuma assinatura. Só o dinheiro. E uma passagem destacada: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Carlos caiu de joelhos ali mesmo. Não era sobre o dinheiro. Era sobre Deus ver, Deus saber, Deus agir no momento certo. A obra que continua, e o chamado que é para você. Hoje Carlos é cooperador. Não é o que prega, não é o que canta. É o que serve. Limpa o templo, visita os doentes, ora com quem está quebrado. Sua família oferta com alegria, mesmo quando o dinheiro é pouco. Larissa canta no coral infantil e Bianca, agora com 14 anos, sonha em ser missionária na África. Quero levar para eles o mesmo Deus que me curou, diz ela, com uma fé que envergonha adultos. E Rafael, agora é ele quem visita presidiários, levando a mesma mensagem que o resgatou: Deus não desiste de ninguém, nem de você. Quanto ao envelope, Carlos o guarda até hoje dentro da Bíblia, na página de Filipenses 4. Não como um troféu, mas como um lembrete: Deus age quando a gente menos espera. E ele usa as coisas mais simples: um irmão que ora, um trabalho que aparece, um papel com uma promessa, para mostrar que está no controle. A mensagem que fica, e o convite que vale para você? Se você está lendo isso e pensa: mas a minha prova é maior, o meu desespero é pior, ouça bem. Deus não mudou. Ele não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Ele não precisa de você perfeito. Ele só precisa de você disposto. Talvez você esteja no fundo do poço, como Carlos esteve. Talvez suas contas estejam atrasadas, seu corpo doente e sua família desanimada. Talvez você tenha um filho se perdendo, uma doença que não sara, um sonho que parece morto. Mas se Deus abriu uma porta para um mecânico desempregado, se ele sarou uma menina quando os médicos disseram que não tinha jeito, se ele resgatou um jovem das drogas e o fez um servo, ele pode fazer por você. Não desista agora. Continue firme nos cultos. Mesmo quando não faz sentido. Continue ofertando. Mesmo que seja pouco. Continue orando. Mesmo que pareça que Deus não ouve. Porque Deus trabalha em silêncio. E quando Ele age, ninguém pode negar que foi Ele. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:06. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.